Oi, pessoal! Eu sou a professora Larissa e essa é a nossa aula de imunodeficiências congênitas ou primárias. As imunodeficiências, elas são defeitos em um ou mais componentes do sistema imune que podem desencadear distúrbios graves e muitas vezes fatais, que são chamados, de imunodeficiências. As imunodeficiências, elas são divididas em dois grandes grupos, que é as imunodeficiências congênitas ou primárias, objetivo dessa aula, e as imunodeficiências secundárias ou adquiridas. Então, toda imunodeficiência ela é conhecida como uma doença causada por uma resposta imunológica deficiente. E quando ela é causada por um defeito genético, algo que leva ao bloqueio da maturação ou mesmo da função dos componentes do sistema imunológico, ela é conhecida como imunodeficiência congênita ou primária. Caso ela resulte da falha do sistema imune por ocorrência de alguma infecção, anormalidade nutricional ou mesmo tratamento mais agressivo, como quimioterapia, imunossupressão para transplante, ela é conhecida como imunodeficiência adquirida ou secundária. Lembrando que a principal consequência das imunodeficiências é o aumento da suscetibilidade à infecção. Então, olha só. A gente pode classificar as imunodeficiências congênitas de acordo com o componente imunológico que está em falta ou que está com perca de função. Então, geralmente, a gente tem características de complicações infecciosas graves e a gente tem também deficiências congênitas em moléculas envolvidas no sistema de tolerância própria. Então, o que isso quer dizer? Que muitas vezes uma imunodeficiência congênita, ela vem acompanhada de uma doença autoimune. São duas coisas diferentes, mas às vezes uma pode estar junto com a outra. Então, é importante frisar que imunodeficiências são diferentes de doenças autoimunes. Em um eu tenho deficiência de um componente imune e na outra eu tenho autorreatividade das células imunes, ou seja, elas respondem àquilo que é próprio. Defeitos em um único gene, por exemplo, podem causar doenças raras que apresentam esses sintomas autoimunes. E tais defeitos genéticos podem ainda predispor o indivíduo a infecções recorrentes, porque você tem algum tipo de imunodeficiência. Então, muitas vezes, as imunodeficiências vêm acompanhadas de doença autoimune, principalmente imunodeficiências congênitas, que são defeitos herdados, algo genético. Podemos classificar as imunodeficiências congênitas em comprometimento de linfócitos B e T. Então, se a gente está falando de linfócito B, a gente está falando de uma imunidade humoral comprometida, né? Questão de anticorpos. T, deficiência de resposta proliferativa e funcional de linfócitos T. Então, eu não tenho efetividade do linfócito T auxiliar ou citotóxico. Posso ter ainda comprometimento dos dois tipos de imunidade, tanto a imunidade celular por linfócito T, quanto a imunidade humoral por linfócito B. É conhecida como imunodeficiências combinadas. E a gente tem os outros componentes do sistema imunológico que podem apresentar uma resposta imunológica deficiente. Aí a gente tem os componentes da imunidade inata, né, que são células fagocíticas, a questão da adesão leucocitária, deficiência de algum componente, alguma proteína do sistema complemento. Então, tudo isso é considerado como imunodeficiência inespecífica de algum componente da imunidade inata. O tipo de infecção que se desenvolve, ela vai caracterizar algum aspecto imunológico que está deficiente. O que quer dizer isso? Se eu tenho deficiência, imunodeficiência de resposta humoral, ou seja, na produção de anticorpos, as doenças que essa pessoa vai adquirir estão relacionadas com a resposta dos anticorpos. Por exemplo, anticorpo responde muito a bactéria extracelular, bactéria encapsulada, né? Que é aquela bactéria que não está dentro da célula, mas é uma bactéria resistente, né? Extracelular. Então, se ela tem deficiência humoral na produção de anticorpos, ela vai ficar mais suscetível a essas infecções bacterianas. Se ela tem deficiência, por exemplo, na imunidade celular, e aí a gente lembra da função do linfócito CD4, do linfócito CD8, que responde muito a vírus e micro-organismos intracelulares, eu vou ter deficiência, né?
e suscetibilidade a infecções causadas por esses micro-organismos. Então, a pessoa ela vai ter muitas infecções virais recorrentes por micobactérias, né, que são bactérias intracelulares, fungos oportunistas, porque eu não tenho a resposta efetiva de linfócito T, CD4. Aí você vai ter cândida, vai ter criptosporum, né, que é o Cryptosporidium, né, o fungo, que causa muita doença respiratória. Então, você tem aí associação com esses micro-organismos por falta da deficiência desse componente celular. Células fagocíticas, né? Lembrando que os macrófagos, por exemplo, fagocitam muitas bactérias biogênicas, produtoras de pus. Então, se eu tenho falha no mecanismo da fagocitose, eu tenho aí o acúmulo desses patógenos e, consequentemente, né, a gente tem essas infecções mais purulentas, mais oportunistas também. Então, aí a gente tem infecção por estafilococcus, streptococcus, bacilos, klebsiella, serratia e fungos no geral. E se eu tenho deficiência de algum componente do sistema complemento, eu não tenho informação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana, eu não tenho o papel das opsoninas, que são feitas pelas proteínas do sistema complemento, e aí eu vou ter deficiência dessa resposta e o organismo fica susceptível a infecções como meningococo, pneumococo, né? O influenza. Então, a gente pode ter aí essas consequências devido a esses defeitos dos componentes imunológicos. Aqui, a gente tem um gráfico que mostra exatamente isso, né? A prevalência das imunodeficiências por componente imunológico que está deficiente. Então, a gente tem, por exemplo, imunidade humoral, que é uma das imunodeficiências mais prevalentes, cerca de 50%. Hoje esse dado está um pouco mais atual, está entre 53% e 56%, mas não muda muito desse gráfico. A combinada, né, que é tanto a imunodeficiência de linfócito T quanto linfócito B, a celular, que é por linfócito T, CD8 ou CD4. A gente tem também até a imunodeficiência daqueles linfócitos de membrana. Lembra que fica lá na imunidade inata, que eles ficam linfócitos T endoteliais? Também pode ter imunodeficiência nessa resposta. Fagocitose, células fagocíticas, células apresentadoras de antígeno também entram nesse grupo. E o sistema complemento, 2%, né, que é o menorzinho aí, que é o menos prevalente na questão das imunodeficiências. Então, imunodeficiência mais prevalente é a imunodeficiência humoral. Nós temos, através da Organização Mundial de Saúde, os 10 sinais de alertas para o diagnóstico das imunodeficiências primárias. Então, indivíduos, geralmente crianças na primeira infância ou adolescência que apresentam uma ou mais características dessas que estão nesse quadro, são investigadas para imunodeficiências primárias. O que seriam, então, esses sinais? 8 ou mais otites em 1 ano. Otite, lembra? Infecção, né? Infecção aguda. Então, otite de ouvido, de sistema urinário. Então, infecção de ouvido, infecção de urina, infecção de garganta, outro tipo de infecção respiratória, infecção de pele. Então, 8 ou mais otites em 1 ano, é muita coisa. 2 ou mais sinusites em 1 ano. Ah, mas eu tive sinusite. Mas você tem que ver se você teve mais algum outro aspecto desse relacionado, se você era jovem, criança, quando isso aconteceu, e se isso foi recorrente, isso continuou acontecendo ao longo da sua vida, ou se isso foi apenas naquele ano. Então, tudo é investigado. Isso são sinais de investigação para o diagnóstico. Não é que são necessariamente a pessoa precisa apresentar um quadro desse. 2 ou mais meses de antibiótico, então aquela pessoa que vai tomar um antibiótico e o antibiótico não funciona, ela toma por um período bem maior de tempo. 2 ou mais pneumonias por ano, então a pneumonia já é uma consequência grave, imagina ter 2 ou mais por ano, né? Infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, abscessos recorrentes, né? Problemas de pele recorrente também, muitas feridas, muitas pústulas recorrentes
estomatite de repetição, né? Principalmente por infecção com fungo oportunista, que já é um fungo que caracteriza um tipo de falha de resposta imunológica, né? Que é a cândida, que pode ser principalmente na mucosa oral ou na pele. Efeito adverso da vacina da BCG, né? Bacilo de Calmette-Guérin. Também tem a questão de um episódio de infecção sistêmica grave, de meningite, osteoartrite, sepsemia e histórico familiar de imunodeficiência primária. Então, isso tudo aí pode caracterizar um alerta para o diagnóstico das imunodeficiências primárias. Vamos entender um pouco quais são esses defeitos de imunidade que a gente tem que caracterizam uma imunodeficiência primária ou congênita. Como a gente viu, a gente tem imunodeficiência em componentes da imunidade inata e em componentes da imunidade adaptativa, sendo que da imunidade adaptativa pode ser só no linfócito T, pode ser só no linfócito B ou pode ser em ambos. Defeitos, então, da imunidade inata, a gente tem esse quadro que representa as doenças, os defeitos funcionais e os mecanismos do defeito, né? O que levou a esse defeito. Aqui está representado os principais. Mas, no geral, defeitos da imunidade inata nas imunodeficiências congênitas envolvem defeitos nos fagócitos, nas células fagocíticas e no sistema complemento. Então, a gente tem, por exemplo, deficiência, né, doenças granulomatosas crônicas. Essas doenças granulomatosas crônicas, elas estão relacionadas com a deficiência de intermediários reativos de oxigênio. O que é isso? Lembra da formação do fagolisossomo? Então, dentro do fagolisossomo, a gente tem espécies reativas de oxigênio e enzimas líticas, que são aí responsáveis por degradar o micro-organismo. Na doença granulomatosa crônica, a gente não tem a produção suficiente ou a produção funcional desses reativos, ou seja, o micro-organismo que está dentro do fagolisossomo, ele consegue, então, escapar desse fagolisossomo, ele não é morto ou digerido. E se for uma bactéria intracelular, como um Mycobacterium, vai fazer o quê? Vai causar uma infecção intracelular nesse macrófago e a gente já viu lá em hipersensibilidade do tipo tardia a formação dos granulomas. Então, quando o organismo não consegue eliminar o micro-organismo, ele tenta isolar dentro do próprio corpo. E aí ele forma os granulomas. Esses granulomas, eles acabam apresentando células alteradas, como macrófagos epiteloides, supergigantes, células epiteloides, né? Então, são células que ficam bem alteradas e não funcionais, porque o fagolisossomo não funciona, não tem esses reativos de oxigênio. Isso é causado geralmente por mutações genéticas, principalmente, né, no gene relacionado aí com essa questão das enzimas de oxidação que produzem esses reativos, como, por exemplo, o B558. A gente tem ainda outro tipo de defeito da imunidade inata. E aí, dentro desses defeitos da imunidade inata, a gente pode ter deficiência de adesão de leucócitos. A deficiência de adesão de leucócitos, ela compõe um grande grupo de distúrbios autossômicos recessivos. E ela é causa, né, defeitos nas moléculas de adesão. Aí é importante a gente lembrar daquelas aulas de migração leucocitária, da diapedese. Então, durante a diapedese, lembra que as nossas células, elas têm receptores, né, integrinas, quimiocinas, que acabam se ligando a receptores endoteliais, selectinas, enfim, para poder fazer com que essa célula migre do vaso para o tecido. Quando eu tenho deficiência de adesão leucocitária, eu tenho deficiência nesse mecanismo de passar essa célula do vaso para o tecido. Então, essa deficiência de adesão leucocitária, ela é conhecida como LAD. O LAD, ele pode ser de 3 tipos. Então, a gente tem LAD1, LAD2 e LAD3. Nessa tabela, ela mostra só os 2 principais, o LAD1 e o LAD2. Então, a gente vai acabar comentando sobre eles. Mas o LAD1, por exemplo, ele é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada por infecção bacteriana, fúngica, recorrente, né? Comprometimento de lesão, então a lesão ela demora a cicatrizar, por exemplo,
porque a gente, né, demora a ter esse processo de resposta das células imunes. Você tem expressão reduzida ou ausente das integrinas. Então, a célula não consegue fazer aquela adesão através dos receptores de integrina para se fazer aquela fase de rolamento endotelial e conseguir entrar para dentro do tecido. Isso é causado por mutações em genes que codificam as cadeias, né, do receptor do gene CD18, né, na verdade, essas cadeias betas dessas integrinas. E o LAD2, ele não está relacionado com as integrinas, ele está relacionado com as selectinas. Aí a deficiência não é nas integrinas, na expressão das integrinas, mas das selectinas. Eu não tenho uma ligação forte nas selectinas. Lembra dos receptorzinhos das nossas células que colocam, né, o PEPCAM1, que coloca a célula para dentro do tecido? Então, aquele processo da selectina ligada ao receptor da célula endotelial, ele não funciona. E aí eu tenho falha da migração leucocitária. Esse LAD2, ele é tão grave que ele está presente até em um fenótipo sanguíneo, que é o fenótipo que você tem a falta dos antígenos do grupo A ou B, né? O grupo sanguíneo de Bombaí. E ele pode estar até relacionado com alguns tipos de retardo mental e outros defeitos no desenvolvimento. Então, é algo realmente muito sério que acontece uma mutação nesse gene CD18. CD18 não. Na verdade, é um gene ligado ao cromossomo X. CD18 é do LAD1. Outros tipos de deficiências que a gente pode ter tanto em proteínas do sistema complemento como C3, C2 ou C4. Aí a gente tem mutações relacionadas com os genes que fazem a transcrição dessas proteínas, né? Mutação no gene C3, C2 ou C4. E imaginem comigo a função do sistema complemento. Não é a formação do MAC e agir como opsoninas? Se eu tenho deficiência de algum componente que está dentro da cascata de ativação do sistema complemento, obviamente eu não tenho a formação do MAC e eu tenho a ausência da função do sistema complemento. Então, é isso que acontece quando eu tenho deficiência no complemento. Eu tenho deficiência na ativação da cascata e eu tenho deficiência na questão da formação de imunos complexos para sinalizar para outras células imunes, fazer quimiotaxia, né? Fazer opsonização, ajudar aí na eliminação de micro-organismos pela opsonização. Então, é só lembrar da função da célula que você entende o que a deficiência vai causar e gerar para o organismo. E uma outra síndrome que é doença, né, de imunodeficiência que é muito conhecida é a síndrome de Chiari-Higashi, que é do albinismo, por isso que eu tô falando que ela é conhecida, né, que vocês conhecem como albinismo. E qual que é o defeito do sistema imune que a gente tem? Durante a formação do fagolisossoma, a gente volta de novo nesse aspecto, a gente tem uma organela na nossa célula chamada de lisossomo. O lisossomo, ele possui várias enzimas líticas que atuam aí na formação do fagolisossomo. Então, nessa síndrome, eu tenho falha do lisossomo. Não é que não tem lisossomo, você tem, mas ele está defeituoso, ele não produz as enzimas líticas da maneira correta. Então, se eu tenho um lisossomo defeituoso, eu não consigo formar um fagolisossomo correto, e aí eu não consigo, por exemplo, responder com a fagocitose eficiente, ou mesmo, né, o lisossomo também faz parte da NK, por exemplo, a NK não consegue fazer a degranulação das perforinas e granzinas, porque ela tem falha desse lisossomo. Isso também é causado por uma mutação genética, né, nas proteínas que regulam aí o tráfego lisossomal. E aí, é uma coisa interessante também da gente lembrar que essa síndrome é uma síndrome recessiva rara e também um dos defeitos que a gente pode ter, além da formação do fagolisossomo, né, é defeito nos melasossomas, que são organelas, né, dos melanócitos. E aí você tem um aspecto do albinismo que é causado por essa síndrome, né? Então, você tem anormalidades lisossômicas em células do sistema nervoso também, causando defeitos nos nervos e até mesmo nas plaquetas, o que leva a alguns distúrbios hemorrágicos. Então, às vezes, um defeito de uma coisinha está ligada a uma cadeia, né, de outras coisas no organismo. Aqui a gente vai ver, então, os defeitos da maturação dos linfócitos relacionados ao linfócito B,
e ao linfócito T. Linfócito B e T combinado, imunodeficiência dos dois é chamada de imunodeficiência combinada grave. Essa tabelinha mostra, então, 3 tipos de imunodeficiência relacionados aos defeitos de maturação dos linfócitos. A gente tem deficiência de célula B, deficiência de célula T e deficiência imunológica inata. Então, vamos imaginar. As nossas células, elas ficam dentro do linfonodo. E lá no linfonodo, a gente tem uma região de amadurecimento dos linfócitos B e uma região de amadurecimento dos linfócitos T. Então, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, redução dessa área aqui de linfócito T ou redução dessa área de linfócito B, eu vou ter uma menor produção dessas células e, consequentemente, menor função. Então, se eu tiver folículos ausentes ou diminuídos, eu vou ter uma menor resposta, produção de linfócitos B e, consequentemente, de anticorpos, porque essas células, né, elas viram plasmócitos e produzem anticorpos. Então, se eu não tenho resposta por anticorpos, eu fico aí suscetível a infecções bacterianas piogênicas, que produzem pus. Deficiência de célula T, mesma coisa. Se as zonas onde amadurecem essas células estão diminuídas ou ausentes, eu vou ter aí redução da resposta de células T e posso ter também reações, né, de hipersensibilidade do tipo tardia e posso ter também deficiência na própria proliferação das células T. Então, elas não recebem os mitógenos, né, o incentivo de proliferação celular que ela precisaria. Se eu não tenho resposta de linfócito T, eu fico suscetível principalmente a infecções virais, porque o linfócito CD8 responde a micro-organismos intracelulares. Posso ter também questão das bactérias intracelulares e também a questão dos cânceres associados aos patógenos, como, por exemplo, o vírus Epstein-Barr, o HTLV, que causa linfomas, o HPV, que causa cânceres mucogenitais. Então, eu posso ter deficiências desse tipo de resposta. Deficiências imunológicas inatas, a gente pode ter relacionado àqueles linfócitos que ficam lá no endotélio. E aí também eu vou ficar suscetível a infecções bacterianas patogênicas. Essa figurinha ela é muito legal porque ela mostra um pouquinho de como que ocorrem as falhas durante o processo de amadurecimento dessas células. Então, aqui eu tenho o amadurecimento de células B e aqui eu tenho o amadurecimento de células T. Então, ambas iniciam-se, né, com células tronco. Essa célula tronco, ela vai dar origem a uma célula pró-B. Uma pró-B vira uma pré-B, depois uma célula B imatura, que é ativada, né, sensibilizada, e vira uma célula B madura. Depois vai fazer a expansão clonal e virar plasmócito, produzir anticorpo. A célula tem a mesma coisa. Eu tenho uma célula tronco, que vira uma pró-T, depois vira uma pré-T. Essa célula T, ela então tá imatura, uma linfócito T virgem. Depois ele é sensibilizado, né? Vira um linfócito T efetor ou citotóxico. Depende da diferenciação dele. Durante todo esse processo de amadurecimento, eu posso ter entre uma linhagem celular e outra uma falha em algum dos componentes que ativa essa maturação. Isso pode levar a uma imunodeficiência. Então, por exemplo, se eu tenho falha de amadurecimento entre uma célula tronco B e uma pró-B, eu posso ter eu não vou ter o amadurecimento dessa célula tronco para a pró-B, ela vai continuar sempre célula tronco. E isso geralmente está relacionado com algumas imunodeficiências. Então, são elas deficiência de adenosina desaminase, deficiência de fosforilase do nucleotídeo de fosfatase e a gente tem a imunodeficiência combinada grave. A deficiência da ADA e da PNP está relacionada com o acúmulo de bases nitrogenadas de adenina, né, que são purinas, e o acúmulo dessas bases nitrogenadas nessas células faz com que haja uma toxicidade, então é como se acumulasse metabólitos tóxicos que levam à falta de amadurecimento dessa célula. Então, devido a essa toxicidade, a célula não amadurece. Outro aspecto também que a gente pode perceber aqui é que na linhagem T, a gente pode ter também a associação entre essa imunodeficiência combinada grave, dessa linhagem de célula-tronco para pró-B, também aqui na célula T. Lembra que a
imunodeficiência combinada grave, ela tem tanto falha na linhagem B quanto na linhagem T. Por isso que a setinha está indicando para os dois lados. E aqui é a mesma coisa. Então, essa deficiência, por exemplo, aqui do gene de ativação do linfócito B, ela pode tanto ser influenciada na linhagem T como na linhagem B. Vou explicar exatamente como isso acontece, mas é só para vocês entenderem o que está acontecendo, por que tem setinha para cá e para cá. Outro tipo de deficiência que a gente pode ter aqui também é a deficiência de BTK, né, que leva a doença chamada agama-globulinemia ligada ao X. Aí ela pode estar tanto na linhagem pró-B quanto pré-B, ou da pré-B quanto célula B imatura. E aqui na célula tronco a gente pode ter, né, a questão da imunodeficiência combinada grave, e a gente pode ter também deficiência, né, desse YC aqui, que tá ligado aqui entre essa pró-T e pré-T, e a perca do timo, que leva à síndrome de George. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão dessas doenças. Então, a ADA eu já falei um pouquinho, e a PNG, que é aí o aumento dos metabólitos tóxicos de purina, que leva ao bloqueio da maturação desses linfócitos. O gene de ativação de recombinação de linfócito B, né, o RAG, ele também, quando esse gene ele não é ativado, a célula não recebe o estímulo para seguir para a próxima classe celular e amadurecer. A BTK ela é uma tirosina quinase de Bruton, então ela dispara sinais de receptor das células pré-B para elas conseguirem amadurecer. Esse YC ele é uma subunidade de cadeia comum, ele age como um sinalizador de várias citocinas. Então, a célula ela não amadurece se ela não tiver essa subunidade, essa cadeia funcional. E aí eu tenho redução da quantidade de linfócito T, consequentemente até mesmo de outras células de linhagem linfóide, como a NK. E se for na linhagem B, eu vou ter aí diminuição da resposta humoral. Muitas vezes, a imunodeficiência combinada grave, essa daqui, ela acontece combinada por quê? O linfócito T, quando ele está maduro, ele geralmente estimula o linfócito B a produzir anticorpo. Então, consequentemente, se eu tenho falha em um desses sistemas aqui do linfócito T, eu não vou ter resposta humoral estimulada por linfócito T. Então, a maioria das imunodeficiências que estão relacionadas, combinadas, é porque o mecanismo de ativação que o linfócito T tem para estimular a resposta imune humoral, ele não acontece. Então, é mais ou menos isso. Essa tabelinha, ela mostra exatamente o que a figura acabou de relacionar para a gente. A gente tem aqui as doenças e as deficiências funcionais. Então, essa síndrome aqui, ó, essa imunodeficiência combinada grave, ela pode estar tanto ligada ao cromossomo X, né, ser autossômica, e ela pode ser autossômica recessiva devido à deficiência da ADA e do PNP, ou ela pode ser devido a outras causas, né? Como, por exemplo, a redução daquelas cadeias que a gente falou, cadeia YC, né? Que vai, consequentemente, levar à redução das imunoglobulinas séricas. Então, a ligada ao X, geralmente, ela está relacionada ao aumento marcante de células T e B, mas eu tenho redução aqui das imunoglobulinas, porque esse mecanismo de comunicação entre linfócito T e B não funciona. Então, eu não tenho aí a formação do plasmócito, por exemplo. E é causada principalmente por mutações na cadeia Y e maturação defeituosa de células T. Então, vejam aí que é o linfócito T que é o problema aqui, por isso que combinou essa imunodeficiência. A autossômica recessiva devido à ADA e à PNP foi o que eu falei, que é a questão do acúmulo de metabólitos tóxicos nos linfonodos à base de purinas, né, de adenina, e por isso que acontece, então, essa falta de maturação celular. A autossômica recessiva devido a outras causas também leva à diminuição de células T e B e redução dos anticorpos, das imunoglobulinas. Geralmente é causada por maturação defeituosa, tanto do linfócito T quanto do linfócito B, devido a alguma base genética, algum polimorfismo, alguma mutação gênica, ou então devido aí a mutações no gene de ativação de recombinação de linfócito B, que é esse RAG aqui. Aqui a gente tem
A gama-globulinemia ligada ao X, como eu falei para vocês, ela é uma das doenças assim mais conhecidas quando a gente está falando em relação a linfócitos B. E ela está relacionada com a diminuição das imunoglobulinas, né? Diminuição do número de células B. Geralmente, as células pré-B da medula falham em expandir-se, né? Resultando em uma queda acentuada ou ausência de linfócitos T maduros. Tem produção ou função defeituosa da enzima BTK, que também pode estar relacionada, né? A enzima lá, tirosina quinase de Bruton. E esse gene BTK, ele está localizado no cromossomo X. Então, as mulheres que têm o alelo BTK mutante em um dos seus cromossomos, elas são carreadoras da doença. Mas os descendentes do sexo masculino, eles acabam herdando, então, esse cromossomo X defeituoso, né? E acabam apresentando a doença. Outro tipo que a gente tem são as deleções de cadeias pesadas de imunoglobulina. Aí vocês lembram lá da estrutura do anticorpo, que tinha cadeia leve, cadeia pesada. Aí você tem a deleção mesmo da cadeia, então você tem a perca da função do anticorpo. Isso geralmente é causado por uma mutação cromossômica. No cromossomo 14. A gente tem também a questão da imunodeficiência de células T. E aí, nas células T, a gente tem a síndrome de George, que é defeito seletivo na maturação das células T. Ela geralmente é rara e você tem um desenvolvimento incomum do timo ou, né, das glândulas paratireoides que estão relacionadas aí no timo. Então, você tem falha no desenvolvimento de células T maduras. É uma condição que tende a melhorar com a idade, porque a pequena quantidade de tecido tímico, né, ela vai atrofiando com questão da idade e a maturação dos linfócitos T, ela passa do timo para os linfonodos periféricos. Aqui a gente tem defeitos na ativação e função dos linfócitos B e T. Então, a gente tem 3 grandes síndromes aí que representam bem essa figura. Então, a gente tem a síndrome do hiper-IgM ligada ao X, a imunodeficiência comum variável e a síndrome do linfócito desnudo. Então, vamos entender um pouquinho essa figurinha. Normalmente, uma célula apresentadora de antígeno, ela apresenta antígeno para o linfócito virgem, né? Esse linfócito, então, ele vira um linfócito T efetor, que pode ativar as células fagocíticas para irem ao local da infecção, ou pode estimular um linfócito B a produzir anticorpo. Esse linfócito B faz expansão clonal, se diferencia em plasmócito e secreta anticorpos. Normalmente é isso que acontece. Aqui, como eu estou falando de defeito da ativação e função dos linfócitos B e T, então, durante esse processo, eu posso ter falhas que vão caracterizar em imunodeficiências congênitas. Então, por exemplo, defeitos na sinalização do complexo TCR, né, o receptor de linfócito T, e deficiência no MHC de classe 2 podem levar, então, à falha da ativação dessas células, porque elas não vão conseguir entender esse antígeno, elas não conseguem receber esse antígeno, não conseguem ser ativadas e não conseguem fazer expansão clonal para fazer a função efetora delas. Geralmente, a síndrome do linfócito desnudo está relacionada com a deficiência desse MHC de classe 2. Então, a célula fica sem receptor, por isso que fica como desnuda, né? Ela não apresenta receptor. A gente pode ter ainda mutação no ligante CD40. Esse CD40 aqui, ó, ele que é responsável pela ativação de macrófagos e pela estimulação dos linfócitos B a produzir anticorpo. Então, se esse CD40 aqui, ele tá defeituoso, eu vou ter, né, principalmente a síndrome do hiper-IgM ligada ao X. E essa síndrome do hiper-IgM ligada ao X vai acontecer o que, por exemplo? Se for no linfócito B, esse linfócito B, ele normalmente produziria IgM de início, né, da infecção, e depois ele receberia o estímulo para fazer a troca de classe dessas imunoglobulinas e esse IgM passaria aí a ser uma nova classe, um IgG, um IgA, um IgE.
Então, como ele não tem esse estímulo, você acaba tendo uma concentração muito alta de anticorpos da classe IgM, por isso hiper-IgM, e não tem as outras classes. Então, você acaba não produzindo as outras classes de anticorpos. E aí, por isso, chama hiper-IgM ligada ao X. Uma outra falha que pode acontecer aqui é que o linfócito B, mesmo sensibilizado, ele não se torna plasmócito e não secreta anticorpos. Isso é causado devido à imunodeficiência comum variável, que são os defeitos seletivos aí na classe de anticorpos. Essa tabelinha mostra exatamente isso que eu tô falando da figura. Então, eu tenho a síndrome do hiper-IgM ligada ao X, que é defeito na ativação dos macrófagos, geralmente causada por mutações nesse receptor, nesse ligante CD40. Não só macrófagos, mas também na questão do linfócito B. Deficiência seletiva de isotipo, né, que eu tenho redução ausente na produção das classes de anticorpos, das imunoglobulinas, né, e a pessoa fica suscetível a várias infecções bacterianas, enfim. E pode ser defeito na diferenciação de células B ou T auxiliar. A gente pode ter expressão defeituosa do MHC de classe 2, que é a síndrome do linfócito desnudo. Pode acontecer também para a classe 1, tá? Inclusive o livro, ele até tem uma parte que explica isso, depois vocês vão dar uma olhada. E geralmente é causada por mutações gênicas também, lá nos genes que estão relacionados com a expressão do MHC de classe 2 ou de classe 1, né? E tem também a questão dos defeitos de sinalização, né? Que acabam acontecendo defeitos na sinalização dos receptores, tipo o TCR, e aí você tem diminuição da atividade, CD4, CD8, porque se os receptores não estão funcionando, como que eles vão entender o que é o antígeno e como que eles vão fazer uma resposta específica que faz parte da imunidade adaptativa. Geralmente também é causada por mutações gênicas, tá? Principalmente em algumas proteínas, alguns genes relacionados à transcrição de proteínas como CD3 e AP70. E a gente tem ainda outros tipos de anormalidades que podem acontecer nas imunodeficiências, que são aí, a gente tem esses dois exemplos, que é a síndrome de Wistock-Aldrich. Tem muito mais, tá? Mas eu quis trazer essas duas, que elas são um pouco mais conhecidas. Então, a síndrome de Wistock-Aldrich, ela tem graus variados de imunodeficiência tanto em células T quanto em células B. Ocorre em determinadas doenças congênitas, tem um amplo espectro de sintomas, porque ocorre tanto em célula T quanto em célula B. Ela é uma doença ligada ao cromossomo X, caracterizada por eczema, trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas, suscetibilidade a infecções bacterianas. E a gente tem também a questão desses pacientes eles ficarem mais susceptíveis a infecções bacterianas, principalmente bactérias encapsuladas. E a gente tem também a questão da idade, né? Então, à medida que a idade aumenta, os pacientes acabam apresentando redução do número de linfócitos e imunodeficiência mais grave. Outro tipo de doença que a gente tem é a atalaxia telangiectasia, que é caracterizada por uma mancha, que é a atalaxia, ou malformações vasculares, que é a telanxia. Complicado esse nome, gente. Telangiectasia. E é causada também por mutações gênicas nos genes que estão envolvidos com o reparo de DNA. Então, genes supressores de tumores. Acaba que a pessoa não só tem a imunodeficiência, como ela fica susceptível aí à formação de alguns tumores, tá? Pode ter déficit neurológico também, que é uma das complicações que pode acontecer. E ela acontece principalmente, né, tanto em linfócitos T quanto linfócitos B também. Você tem deficiência na produção, por exemplo, de IgA ou IgG, e ela está relacionada com a proteína chamada ATM, que é essa proteína que faz o reparo do DNA e está envolvida também com a questão da troca das classes dos anticorpos. Então, você tem mutação na ATM, então, que resulta aí na falha da troca de classe de anticorpos. Por exemplo, IgG, IgA, IgE. Pode acontecer isso. Bom, como a gente viu que tem várias imunodeficiências, então a gente tem vários parâmetros laboratoriais para chegar numa conclusão definitiva dessas imunodeficiências. Então, a gente tem primeiro os testes iniciais, então o hemograma completo, dosagem de imunoglobulina, testes de hipersensibilidade, e através da exclusão dos resultados desses exames, a gente parte para os testes mais específicos.
Os testes mais específicos, eles envolvem, por exemplo, a avaliação dos componentes da imunidade humoral. Então, eu tenho dosagem de anticorpos, IgG, IgA, IgM, IgE. Se necessário, quantificação de linfócito B, aí a gente usa a técnica de citometria de fluxo. Dosagem de algum anticorpo específico de vacina, então a gente pode fazer dosagem para rubéola, sarampo, poliovírus, tétano, difteria, influenza. Também pode fazer uma avaliação adicional dosagem de anticorpos de pneumococo, que daí você vai avaliar a capacidade de resposta humoral do indivíduo a diferentes antígenos, porque essa vacina ela apresenta diferentes antígenos polissacarídeos, principalmente porque são bactérias encapsuladas, né? A gente pode fazer ainda a avaliação da imunidade celular, que é a quantificação de linfócitos por hemograma, quantificação de linfócitos por linfócitos T, CD3, CD4, CD8, então posso fazer citometria de fluxo para quantificar esses linfócitos, essas famílias de linfócitos. Posso fazer testes cutâneos de hipersensibilidade, PPD, que vocês já conhecem. A gente aí ainda pode fazer o PPD para fungos dermatófitos, para cândida, para difteria, aí o de difteria é conhecido como teste de Stickett, e para tétano. Além disso, ainda pode ser feita uma cultura de linfócitos com mitógenos, que são fatores de crescimento, e antígenos, dosagem de citocinas, quantificação da expressão de receptores celulares, aí usa também a técnica de citometria de fluxo, avaliação de fagócitos, aí para avaliar fagócito, você pode determinar o número de fagócitos, o aspecto morfológico deles, né, de cada célula, pode fazer a dosagem de GE e pode fazer também a avaliação das enzimas relacionadas ao fagolisossomo. Então, eu tenho teste de oxidação, que é o DHR, teste de NBT, fagocitose, quimiotaxia, expressão de moléculas. Então, eu posso fazer a dosagem dos componentes que estão relacionados ao fagolisossomo. Aí, para isso, eu posso usar fluorescência, citometria, imunodifusão, né, que é uma técnica de migração, cultura celular, colorimetria, quimioluminescência, são técnicas que podem aí ser usadas. A avaliação do sistema complemento, você pode dosar, então, os componentes do sistema complemento, tanto da via clássica quanto da via alternativa, pode dosar cada proteína. E para avaliação do timo, a gente utiliza aí, né, os exames de imagem, como radiografia do tórax e CAV-1, que é uma radiografia de nasofaringe. Então, pode ser feito esses exames. E a gente ainda tem uma questão que é a hipogama-globulinemia fisiológica da lactente como diagnóstico diferencial de imunodeficiências congênitas. Então, como eu falei para vocês, imunodeficiência congênita aparece no início da vida. Então, primeira infância, bebezinho ainda, adolescente. Só que a gente tem uma questão fisiológica de imunossupressão que acontece quando a criança está amamentando. Então, quando a criança está amamentando, ela ainda não tem um sistema imune maduro para produzir anticorpos. Ela recebe esses anticorpos da mãe, certo? O que acontece? Às vezes, a criança, o lactente, né, a criança que está amamentando, ela não recebe anticorpos suficientes, uma quantidade muito alta, porque quando ela está intraútero, a quantidade que vem da placenta é muito grande. Mas quando ela sai, está amamentando, a quantidade acaba diminuindo. E isso é fisiológico, é conhecido, e acaba aí gerando essa confusão na hora de detectar uma imunodeficiência. Então, eles precisam excluir essa diminuição, gama-globulinemia, diminuição dos anticorpos fisiológica do lactente. Então, eles precisam excluir esse quadro clínico. Essa figura aqui, ela mostra exatamente isso, né? Então, aqui eu tenho um período de tempo e a concentração dos anticorpos. No início, a criança tem uma concentração muito alta, porque ela vem com esses anticorpos via placentária. Perdão, a criança vai ter os anticorpos via placentária, ela ainda não produz. Ela recebe da mãe. Então, essa linha é da mãe e essa linha é do neném. Então, os anticorpos da mãe vão estar em alta concentração na criança. Conforme, né, essa mãe vai amamentando e vai passando esse tempo de amamentação, esses anticorpos eles vão diminuir até acabar, porque parou de amamentar, parou de receber os anticorpos. E o da criança, o dela mesmo, que ela vai produzir pelo organismo dela, no início é muito pouco, até chegar a um ponto em que ela consegue aí manter essa produção. Geralmente, com 6 meses de idade, é onde você tem o maior equilíbrio, né? Entre a concentração de anticorpos que a criança recebe do leite
e a que ela está produzindo dela mesma. Então, pode acontecer essa condição fisiológica de diminuição de anticorpos, que pode ser um fator confundidor de imunodeficiência. Geralmente ocorre de 3 a 7 meses, tá? Dependendo da situação, pode até ir até os 5 anos de idade. E a criança acaba ficando predisposta a infecções porque tem um número limitado de anticorpos. Por isso que quando é pequenininha fica tão doente, porque ela ainda não tem um sistema imunológico maduro e tem ainda essa questão fisiológica. E o tratamento, ele é individualizado, vai depender de cada imunodeficiência, de cada processo, né, daquilo que está passando. O antibiótico, ele demora um tempo maior em uma pessoa que tem imunodeficiência, então ela não toma num período normal. Pode ser feita terapia de reposição de algum componente, né, uma imunoterapia, a gente já falou de imunoterapia. Pode ser feito o uso de citocinas, terapia gênica, pode ser feito um transplante de medula, caso seja necessário. Mas a forma de, assim, o tratamento mais eficaz é a profilaxia, é evitar o contato com esses patógenos, já que a pessoa é mais susceptível. Então, evitar as infecções. Essas, então, são as nossas referências. Sugiro vocês assistirem esse documentário. É um documentário muito interessante de indivíduos que foram diagnosticados com imunodeficiência primária. Então, vocês veem que após o tratamento, eles têm uma vida praticamente normal, só com alguns cuidados mesmo, para não pegar friagem, enfim, de profilaxia mesmo. E deixei também um material adicional para vocês aprofundarem o conhecimento, né, que está relacionado com o conceito das doenças, quadro clínico, laboratorial, evolução e tratamento. Isso é mais para resolver os casos clínicos e, inclusive, para vocês aprofundarem o conhecimento. Bom, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas no fórum de dúvidas que eu abri lá no AVA e a gente vai se comunicando por lá. Ficamos por aqui, então.